3-1 está de volta com a entrevista com o candidato do PSOL, Plínio de Arruda Sampaio. Nós vamos iniciar essa parte da nossa conversa com mais uma pergunta de telespectador. Eu gostaria de saber se tem como baratear os impostos no Brasil. Tem, sim, senhor. Tem maneira de baixar. Mas precisa ver qual imposto que precisa baixar. Entendeu? Existe um imposto. Aqui no Brasil, o sistema de imposto é o seguinte: tem um imposto que paga a empresa, boa parte do qual é jogado no preço do produto. E tem um imposto que paga o pobre e paga o rico na mesma quantidade. O que para o pobre é percentualmente um peso forte e para o rico não é nada. Então, se você compra uma Guaraná, uma garrafinha de Guaraná, você paga o mesmo imposto que o Eike Batista, que vai fazer um troço no Rio de Janeiro que não tem tamanho. É o mesmo imposto. Não é justo. Os impostos embutidos são iguais para todos. Para todos. Esse imposto precisa baixar. E isso é possível você mudando toda a sistemática da cobrança do imposto sobre consumo de produtos. Antigamente chamava vendas e consignações. Eu ainda penso com essa cabeça. Mas vamos supor, o senhor ganha a eleição presidente da República, sem partido majoritário no Congresso, com partido pequeno, como é o PSOL. Como é que vai ser para governar? Por exemplo, fazer uma reforma tributária para começar essa política aí socializante que você defende? Azedo. Se eu ganhar essa eleição, é uma revolução, não é? Se eu ganhar essa eleição, para começar, e aliás eu já faço até o pedido aqui, não adianta votar em mim se não votar no deputado do PSOL. Precisa votar 50 completo. Porque senão não adianta nada, é isso que ele está falando. Não ter maioria no Congresso. Chega lá, vai acabar no mensalão. O senhor acha que vai eleger quantos deputados? Segundo, não, esse é o primeiro ponto. Primeiro, uma eleição eventual, se o povo entendeu o que eu estou falando, se o povo percebeu o que eu estou dizendo, aí você não tem a dúvida, nós vamos ter uma bruta bancada. Mas não é isso que resolve. Não é isso que resolve. O que resolve é povo na rua. O que resolve é a pressão popular. A pressão popular, porque o Congresso não é autônomo. O Congresso tem que expressar a vontade do povo. A democracia é povo na rua manifestando o seu desejo e o Congresso, democraticamente, fazendo a vontade do povo. Agora, o povo, quando ele apoia um governo e ele está satisfeito com o governo e tal, ele tende a se desmobilizar. Você vê, por exemplo, o caso do governo Lula. O Lula está governando com a maioria que ele formou no Congresso, o povo está aplaudindo. Aí tá, pelo menos as pesquisas estão mostrando dizendo isso. Sim. Como é que o senhor explica esse fenômeno, que é o contrário do que o senhor está falando? Explico da seguinte maneira. O povo cansou de ter desilusão. Nós fomos para o povo e dissemos: bota os militares no quartel que isso aqui vai ficar uma beleza. O povo foi para a rua, direto já, tal. Aí foi traído pela cúpula da burguesia, doutor Fernando Henrique manobrou com o negócio, tudo foi, acertou com os militares, não aconteceu nada. Não, mas agora vem a Constituinte, 88, você estava lá, você está lembrado, Tereza. Aquilo fervilhava o corredor, está lembrado? Tudo. De índio a empresário, né? Todos estavam Todo mundo foi lá. Desde os bispos, general, ministro do Supremo, até o carteiro, foi tudo para lá. Acho que o senhor confundiu o Fernando Henrique com o Tancredo Neves, que é anterior à Constituinte. Foi o Tancredo, Fernando eleição do Henrique Tancredo. Não, ele diz da transição, o pacto Foi o da Fernando transição. Henrique que fez. Fernando Henrique veio com a história: não, agora não pode dividir. Foi ele. O senhor está dizendo o seguinte: eu estava lá. Quando na transição, coloca os militares nos quartéis, Isso. você está falando da Aí transição para não ter eleição direta e sim indireta. Quem manobrou a direta, quem tirou a direta do povo foi um conluio aí estava Ulisses, estava Montoro, Fernando Henrique, Tancredo, mas o cérebro ali foi o Fernando. Segundo, então, a Constituinte, agora a Constituinte cidadão. Aí veio o presidente eleito, desiludiram-se com ele. Bom, agora vem o Lula. Não, antes veio o Collor. Antes veio o Collor. O Collor... Tira o Collor daí agora. O Collor é aquele desastre. Bom, aí vem o Lula. Agora com o Lula a coisa vai. Chega no Lula, não vai. O povo diz o seguinte: pelo amor de Deus, deixa eu tirar um pedacinho meu, deixa eu melhorar um pouquinho.
Entendeu? O povo está sem esperança. O povo está sem coragem de ter esperança. Mas, ó, Plínio, é assim, você fala assim, o que resolve é povo na rua o tempo todo pressionando o Congresso. Não, o povo vai na hora, ele legitima um governante quando vota, ele elege os representantes e põe lá no Congresso, e ele se mobiliza nos grandes momentos, pelas grandes causas, os temas mais, digamos, palpitantes. Agora, o povo tem mais o que fazer, todos nós trabalhamos, todos nós temos que cuidar da vida. O povo não vai ficar lá no Congresso toda hora. Votem assim, se não votar, votem, se não votar eu não te reelejo. O povo não pode ficar o tempo todo fazendo política. Não, mas Por isso é preciso ter bons representantes. Por isso é preciso que o presidente tenha maioria, sim. Claro. Para que, né, não, você some a a vontade não é popular. essa. Que ele precisa ter bons representantes, que ele precisa ter, eu não neguei. Até pedir voto. E reitero. Mas eu disse o seguinte, o que pessoal, resolve 50. é povo na rua. Você disse há pouco. Mas você não tem todo dia, não uma leizinha qualquer aí juntar povo na rua, não. Mas quando tem um negócio para valer, Grandes questões, né? grandes questões, Por exemplo, superávit fiscal. Eu disse para o Lula, traz o povo para a rua, dá um apertão aí, dívida externa. Entendeu? Põe o povo na rua para ver se vota ou não vota. Reforma agrária. Põe o povo na Código rua. Florestal, vamos votar agora, em breve. Né? Código Florestal, pelo amor de Deus, né? Depois, aqui no Brasil é um colosso. O Brasil não existe. O Brasil não existe. Eu não sei o que você pensa do Código Florestal, só Ah, citei. por que não? Porque é o único país que faz um código para cortar árvore. Porque Código Florestal é para não cortar. Pelo menos é o que eu estudei. Quando eu estudava, eu disse, Código Florestal é para evitar que o particular, no afã do lucro, corte árvore além do limite. Vocês têm falado Aqui pouco não. de ecologia, Aqui é para vocês do PSOL. liberar o faltoso que foi punido. A grilagem no campo que o senhor combate, como é que seria em um eventual governo seu? Grilagem no campo? É. Bom, nossa senhora. Grilagem no campo não existirá. Porque se você fizer a reforma agrária, quem vai mandar no campo brasileiro é o trabalhador. É o cara que pega na enxada. Entendeu? Só minifúndios? Você imagina um país onde só exista pequena propriedade? Como o senhor defende? Eu imagino, Limitação não, eu de 1.000 sonho hectares? com ele. 1000? 1.000 hectares, ele defendeu. É. O senhor defendeu já a limitação das propriedades rurais até 1.000 hectares, não é isso? 1.000 hectares é uma maneira de dizer. Agora eu vou já a tradução para o companheiro lá entender. É 500 alqueires, mais ou menos, mas tem goiano, tem paulista, eu sei de tudo isso. Uhum. É um fazendão. Fazendão, 500 alqueiros. Não, 500 alqueires não é minifúndio, não. Tá certo. 500 alqueiros, daqui a pouco tem aquelas peruas malucas. Daí aí. para baixo, né? Daí para baixo não se toca. Quer dizer, Não as se propriedades terão no máximo este tamanho. Isso aí. Não E se você toca. acha que com este tamanho máximo nós conseguimos produzir grãos para alimentar o Brasil e, eventualmente, exportar? Tereza, Ajudar a alimentar a China? sabe quantos caras serão atingidos? Porque, vai mexer com a agricultura, vai mexer com a agricultura. Tem 5 milhões de de fazendas nesse país. 50 mil, 1%, tem 44% das terras. Gente, Quantos por cento? Repete. 1%, 50 mil. 50 mil caras, dá para você escrever o nome de cada um. Os ricacíssimos. Esses é que vão Tem ceder a terra. 47% das Bom, terras. Claro. O que vai acontecer? Terra dele tem boi, terra dele tem soja, terra dele tem cana-de-açúcar. Né? O que vai acontecer? Tira o careta da terra, do excedente. O que ele está lá, os 500 dele fica lá dentro. 500 para ele pode continuar com 500 alqueires e tal. O excedente tira. Sendo produtivo ou não? Sendo produtivo ou improdutiva, não interessa, é porque é grande demais, porque é guloso demais. Porque pensa que os outros não têm direito. Entendeu? Então tira dele. Aí, aquele produtor que vai naquela terra, o que ele plantou a vida inteira foi arroz, feijão, mandioca, e é o que ele sabe fazer. O resultado, a produção de alimento aqui vai multiplicar. Bom, o que a FAO diz? A FAO diz o seguinte: a demanda de alimentos nessa década vai subir 20%. Alimento, que a FAO vai montar para pegar os que não têm. Né? Pois bem, esse homem vai produzir para ele e vai produzir um excedente. O Brasil
tem que aumentar a sua exportação de alimento 40% para poder atender a essa demanda mundial. Senão o mundo não chega nos 20%. Entendeu? Então o que acontece? Nós vamos exportar alimento adoidado. Receita maior do que essas soja, cana e celulose. Sabe por que celulose? Sabe por que vão exportar tanta nossa celulose? Porque diz que ela é um colosso para fazer esse papel De luxo. e para fazer papel higiênico. E como o europeu tem um negocinho muito delicado, eles então pagam muito bem. A nossa celulose é boa. Diz que é colosso. É colosso. Então tira esse troço daí, não precisa disso não. Além do que, você sabe que exportação, a contrapartida é importação, não é isso? Uhum. Você vende e depois você compra. O que nós compramos? Nós compramos um helicóptero, um molecote em São Paulo, filho de um potentado, e visitar a namorada de helicóptero. Isso é um crime, devia ser preso. Preso. Num país decente, seria preso. Isso é obsceno. Isso não pode acontecer. Então, o que acontece? Nós temos uma pauta de importação caríssima de tudo de luxo. Mas importamos tecnologia que nós não temos em tecnologia para produzir coisa de luxo, Tereza. Para produzir coisa de luxo. Isso é que encarece. Então, eu não tenho a menor dúvida. Desorganizar a economia. Mas aqui é assim. Aqui é assim. No Brasil é assim. Abolição da escravatura. Vai acabar com a agricultura. Vai ser um horror. Mas não aconteceu nada. Quando Getúlio deu o salário mínimo. Nossa, o salário mínimo? Não dá, eu não aguento, vai Vamos quebrar. falir. Quebrou nada, industrializou o país, reforma agrária, enriqueceu o país. De forma bastante realista, ou essa eleição será decidida em primeiro turno, ou teremos um segundo turno entre a candidata do PT, Dilma Rousseff, e o candidato do PSDB, José Serra. O senhor apoiaria um dos dois candidatos em um eventual segundo turno? Uma eleição começa com uma correlação de forças dada, entendeu? O embate eleitoral muda a correlação de forças. Então, o segundo turno, na verdade, é uma outra eleição. É uma eleição completamente diferente. E aí, eu sou do Vicente Mateus, aquele filósofo do Corinthians. O jogo só termina quando acaba. De modo que, quando ele acabar, esse daqui, eu vou ver o que a gente faz com o outro. Enquanto o jogo corre, e antes que ele acabe, qualquer que seja o resultado, eu vejo muito assim as pessoas louvarem a sua participação no jogo como a defesa necessária da utopia, né? Aqui deve, independentemente de ganhar ou não, né, existir o candidato, e isso também é muito atribuído à Marina, embora ela tenha nas pesquisas um desempenho melhor que o seu. Você aceita esse papel de ser assim, você está em paz com esse papel, ou pelo menos com a forma como alguns o veem, como, digamos, o portador necessário da utopia, para que as pessoas possam continuar sonhando, acreditando no socialismo ou em outras coisas que não são realizáveis amanhã, mas poderão ser depois de amanhã? Olha, as coisas que são ditas nesse sentido são de duas fontes. Tem um que é contra mim. Quer dizer, o cara é um sonhador, é um velhinho bom, mas o careta está fora do ar, fora do pé na terra. É sacanagem, entendeu? Sacanagem de falar para mim vai levar paulada. Agora, tem outro que realmente fala isso com seriedade. E que vai votar em você, eu conheço. E esse eu acredito, gosto e agradeço. E é isso mesmo que eu vim fazer nessa eleição. Eu vim dizer para o brasileiro que precisa voltar a pensar grande, que não pode aceitar de pensar pequenininho, de aceitar melhoriazinha. Isso vai matar nosso país. De modo que eu quero dizer a você, eu sou mesmo, vim aqui para restabelecer sonhos e esperanças, entendeu? Ambições legítimas, entendeu? Para reivindicar, e essa é a campanha. De modo que quem diz isso com seriedade, eu agradeço. Nós vamos ter que fazer mais um intervalo, voltamos daqui a pouco, entrevistando o candidato do PSOL à presidência da República, Plínio de Arruda Sampaio.